reversão, ela acontece normalmente numa região de extremidade, né? Ou num alvo de fibo, uma região de resistência, numa região de troca de polaridade. O mercado chega, rompe a máxima do primeiro, volta e fecha abaixo do segundo. Aqui, ó, mesma coisa, o mercado está caindo, abre, pura mínima, volta, rompe e fecha para cima da máxima. Isso aqui é uma impulsão, né? Que também pode ser considerado um PFR, né? O PFR normalmente fecha dentro do corpo anterior, mas não descaracteriza a hipótese de ser um PFR, porque ele rompe a máxima do primeiro, volta e fecha com força, né? Rompe a mínima do primeiro, vai lá, rompe e fecha com força. Então, normalmente, tá, galera? Normalmente não. É o que acontece. Isso aqui é continuidade de movimento. Isso aqui é reversão de movimento. Isso aqui é continuidade de movimento. Isso aqui é reversão de movimento. Tá? Então, o mercado está subindo. Fez esse candle, ele reverte. O mercado está caindo. Fez esse candle, principalmente em região de extremidade, ele reverte. Vamos ver lá no exemplo lá que eu peguei? Cadê? Aqui. Olha lá. Então, peguei alguns exemplos aqui. Então, candle de impulsão de reversão e de continuidade. Vamos ver o de reversão primeiro. Olha lá. Ó. O mercado está subindo. Ó, máxima, mínima. Violou a máxima, voltou e fechou para baixo da mínima. Impulsão de reversão. Mercado subindo. Travou, brigou. Olha lá, ó. Rompeu a máxima, voltou, fechou abaixo da mínima. Olha aqui, ó. Mercado travado. Positivo, ó. Máxima, mínima. Violou para baixo, voltou e fechou para cima da máxima. E não parece, porque eu tive que ajustar o gráfico, mas foram mais de 1.000 pontos na queda, mais de 1.000 pontos na alta. Eu tive que ajustar esses gráficos aqui. Aqui, mesma coisa, mercado caindo. Olha lá, deixou a máxima, deixou a mínima. Furou, virou, rompeu e fechou. E impulsão de reversão. Agora, o de continuidade é fácil, porque você está a favor da tendência. O mercado está caindo, ó, pivotou, positivou, rompeu, voltou, fechou para baixo. Continuidade do movimento primário. Queda. O mercado subiu, foi lá, travou, começou a cair. Olha lá. Rompeu a máxima, voltou e fechou para baixo. Barra ignorada ou gift, né? Com o candle de impulsão à venda. Olha lá, ó. Rompeu, voltou, ativou o pivô. Aqui já seria um gatilho de entrada, né? Pela ativação do pivô. Olha lá. Seria gatilho de entrada. Pum, ativou. Aí o que ele fez? Contração de volatilidade. Uma barrinha ignorada, um gift. E na sequência ativou esse gift, ativou essa barra ignorada com candle de ignição, com candle de impulsão. Então aqui estava uma nova possível entrada, uma reentrada, um aumento de posição. Adriano, e barra ignorada, você opera violação? Não. Eu espero a confirmação. O que é a barra ignorada? É quando o mercado está subindo, ele faz uma barra de força, e aí na sequência o que acontece? Uma contração de volatilidade, né? O mercado devolve um pouquinho. Tem pessoa que já chega e já deixa a ordem pendurada de compra aqui, ó. Não, não faço isso. Eu só vou operar a partir do momento que o mercado fechar para cima desse topo. Por quê? Porque eu opero barra ignorada com confirmação que de fato ele está indo para aquela direção. Por que barra ignorada? Porque ele acabou de ignorar essa contração de volatilidade para dar continuidade no movimento de alta de novo. Mesma coisa aqui, estão vendo? Então quer dizer que se esse candle tiver uma sombrinha aqui, e esse candle aqui, ó, fizer uma impulsão, ele também é uma barra ignorada? Com certeza. Só que aqui
complementa ainda pelo fato de que é uma barra ignorada com candle de impulsão. Que foi esse caso aqui, ó. Que foi esse caso aqui, ó. Que foi esse caso aqui, ó. Estão vendo? Então isso daqui, galera, acontece todo fucking dia na nossa frente. Seja no gráfico de 2, de 5, de 10. E são gatilhos técnicos baseado em objetividade. Tá? Eu peço que vocês testem, eu peço que vocês estudem, façam um backtest, para que vocês possam se sentir seguros, assim como eu me sinto quando eu vejo esses padrões. Porque quando eu falo para vocês que eles funcionam, vocês podem acreditar no que eu estou falando. Até porque se vocês não acreditassem, vocês nem estariam aqui. Então eu acredito que vocês acreditam em mim. Só que é diferente você acreditar e você ter convicção através dos teus próprios estudos. Porque você acredita em mim, mas quando você vê na hora ali na frente do teu gráfico, você vai se tremer para entrar. Você vai ficar de mimimi, de medinho, vai ficar encontrando coisas para você não entrar. E quando você tem tempo de tela, experiência, e você já estudou e já validou pelos teus próprios estudos, quando você vê, você só clica, você entra. Porque você sabe que funciona. Manda ver aí, Thiago. Faz a diferença a cor do candle, porque você está fazendo uma comparação de uma barra ignorada, né? Mas faz diferença se esse candle de impulsão aparece contra um candle, no caso, um antecedente da mesma cor? Se você está falando se isso aqui é positivo, aí Isso. seria de continuação, né? Pode ser de continuação com positivo, pode. Sem problema Pode. nenhum. E seria, Pode. no caso, Por exemplo, poderia... assim, né? Quer ver? Ó, vou Isso. desenhar aqui para você ver. Tipo assim, né? Você perguntou. Quer ver? Porque às vezes a pergunta é meio besta, né? Mas é porque, Não, tipo... não tem pergunta besta não, pô. Tipo, fez isso aqui. Isso. Aí, tipo, ele fez um spinning top, né? Aqui. Aí o Isso. próximo ele abre, cai, volta e fecha para cima. Exatamente, que acontece pra caramba também. É um pivôzinho, né? Uhum. Então não faz a diferença nesse caso. Não faz. Tá Claro que bom. a barra ignorada, se está ancorada na 9, é uma confirmação melhor ainda, né? Uhum. E esses gatilhos aqui, dentro, óbvio, do contexto, né, que você vai passar pra gente ainda, tudo, né? Só ele Sim. sozinho não faz sentido, né? Candle isolado para mim não significa nada, né, cara? Entendi. Então, Perfeito. pode ser uma barra de ignição? Pode. Mas se tiver na cara de um alvo de FIBO, longe de média, numa região de troca de polaridade, para mim não é ignição, seria exaustão, Entendi. Tranquilo. né? Beleza? Obrigado. Tá? Tamo junto. Fala aí, Bruno. Foca nesse gráfico da extremidade direita de continuidade. Aqui. Aí nesse gráfico, aqui. Isso, nesse de cima. Tá. Nesse gráfico aí, eu observei até então 2 gatilhos de entrada, que é esse candle aí que rompe, né? E esse candle de impulsão. Qual dos dois o que te deixa mais seguro para fazer uma entrada? Esse aqui eu já entraria, porque aqui também é uma barra ignorada. Tá vendo? Sim. Essa é uma barra ignorada com ativação de um pivô. Então, esse eu entraria e esse eu aumentaria a posição. Ótimo. Ah, Adriano, mas daí você vai manter o teu stop lá embaixo, Adriano? Aí, aqui? Não. Por quê? Porque aqui ele já pivotou e rompeu. Então, eu posso puxar todo o stop da operação para cá. Bacana. Show de bola. Claro que se tiver com ancoragem de médias, né? Vamos lembrar, porque se está longe de média, eu não entro. Outra coisa, foi até legal você comentar isso. Eu ia falar amanhã, mas eu já vou fazer o gancho de hoje. Que é o seguinte. O Adriano falou que barra ignorada é um padrão que tem que entrar. Tem que tomar cuidado com as interpretações, tá, pessoal? Porque o que acontece? Eu não entro em barra ignorada que está longe de média móvel. Tá? Eu não entro em barra ignorada que está longe de média móvel. Porque um dos comportamentos do mercado é que se acontece uma barra ignorada longe de média,
O que ele abre espaço para fazer? Para testar. Ele abre espaço para voltar, cara. E já aconteceu 1 milhão de vezes de eu entrar em barra de ignorada longe de média e era exaustão de movimento. Aí o mercado fazia o quê? Voltava e me estopava. Igual um trouxa. Então, o que eu comecei a fazer? Eu não pego barra ignorada longe de média. Para eu entrar em barra ignorada, a média tem que estar ancorando o preço aqui, ó. Aí eu entro. Show de bola. Beleza? Era esse meu dúvida. Show. Tanto faz, Thiago. Tanto faz, cara. Pode ser pelo 5, pelo 2, aí vai depender, né, do contexto que a gente está operando. Por conta da equivalência de médias, que é o que a gente vai trabalhar amanhã, tá? Fala aí, Marcos. Ô, Adriano, você comenta muito aí de contexto, né, barra de ignição, mas o que eu vejo de você é que você tem essa cara de pegar o início, na verdade, o foco do início do movimento, né, para não acontecer esses stop, essas violações, né? É que, na verdade, assim, para mim, o melhor contexto é o contexto... Porque, assim, ó, quando a gente fala de contexto, cara, muitas pessoas não, fica um pouco subjetivo, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou puxar para cá. Uma coisa que vocês têm que, assim, prestar atenção e até mesmo anotar, tá? Eu, se fosse vocês, eu anotaria isso, porque, para mim, uma das melhores coisas que tem é quando a gente une o contexto do candle, de Fibo, de médias e do próprio contexto que o mercado está trabalhando. Então, quando eu olho para um gráfico, eu não tento encontrar uma coisa ou outra. Né? As pessoas têm essa mania, né, de gerar uma situação binária nas coisas. Cara, você tem que ser um cara E. Você tem que ser uma pessoa E. Estou olhando para uma coisa e também para outra coisa. Porque quando você conseguir filtrar isso de forma rápida, que não é o que acontece com a maioria da galera, as suas decisões vão ser muito rápidas, né? E eu falo, não adianta você ser um cara bom de técnica, você precisa ser um cara ágil naquilo que você está fazendo. Você precisa ter, assim, ser rápido em nível de execução, porque se você pensar muito, às vezes você fica para trás. Então, o que acontece? Muita gente opera com o gráfico olhando apenas ali o micro, cara. Apenas olhando o intraday. Cara, você tem que dar um zoom out para você ver qual região que você está operando. Né, que eu falo, não adianta você olhar a árvore, você tem que olhar o quê? A floresta. Você tem que ver o ambiente que você está operando para não fazer cagada dentro do micro. Agora eu vejo um monte de doido operando só olhando ali o gráfico de 5 minutos, dá um zoom do caramba nos candles, os candles ficam gigantes e não conseguem ver o que está acontecendo em volta. Então, por exemplo, o mercado foi lá, galera, fez isso aqui, ó. Opa! O mercado foi lá e fez isso aqui, ó. E aí, retraiu. Aí você chegou aqui, você fala, cara, eu vou fazer um Fibo para ver aonde que ele retraiu. Pega esse topo, pega esse fundo, e aí você chegou à conclusão que ele simplesmente retraiu aqui no 50%. Você fala, caraca, que legal. Só que, em contrapartida, se você der um zoom out às vezes, você vai ver que essa região que ele travou era uma região aqui que era um topo anterior. Ou seja, aqui é uma região de troca de polaridade. Você fala, cara, interessante. Agora eu já tenho duas confluências aqui. Era uma troca de polaridade e em confluência com essa última subida é a retração de 50. Olha só que contexto bacana. Aí você vê um puta candle de ignição aqui, ó. Pum! Você fala, caraca, velho, que situação linda aqui, né, cara? Via Price Action tá show de bola. Mas o que seria a cereja do bolo ainda? Se tivesse um contexto onde, se as médias móveis estivessem passando por aqui. Ancorando aqui o mercado. Então, quando a gente vai buscar uma situação, não é apenas um contexto isolado que você tem que pegar. Você tem que pegar a união dos contextos. Porque só aqui, eu estou falando para vocês, tem 4.
Tem a retração de 50 dessa última perna de alta, tem a troca de polaridade, tem a defesa do candle de ignição, que está rejeitando a queda, segurando na troca e saindo com ignição. E o quê? E a ancoragem das médias móveis. As médias estão afastadas, estão inclinadas, estão alinhadas com a VWAP. Imagina que a VWAP está aqui, ó. Isso é o que? Mercado direcional, pessoal. Então isso daqui possivelmente é início de uma perna 3. Início de perna 3, o que você faz? Você entra no risco. Por que entrar no risco? Porque se caso você perder, você está perdendo isso daqui. Mas início de perna 3 com esse tipo de contexto, ele vai jogar o mercado para onde? Passou daqui, pessoal. Passou daqui, ó. É alvo de FIBO projetado para cima. O mercado vai gerar alvo aqui para vocês, ó. Então, se você tomar stop, você perde isso. Mas se você ganhar dinheiro, você vai ganhar isso aqui, ó. É só doido para não entender que isso daqui funciona, cara. Mas tem que acreditar. Não adianta entrar num candle desse para sair com 50 pontos aqui, pegar migalha do mercado, né? Mendigo trader. Pegar esmola. Não dá, cara. Você tem que entrar para ganhar dinheiro, cara. Porque quando o mercado tira dinheiro de você, o mercado não tem dó. O mercado te arregaça no meio. Falei, Matheus. Posso dar um exemplo que aconteceu comigo hoje, só para a galera ter um contexto do que tu tá falando. Por exemplo, hoje eu fiz 3 operações no dia só. 2 stop por erro meu mesmo. Eu entrei errado, vi que eu entrei errado e deixei quieto. Na finaleira do dia, o que aconteceu? Deu uma entrada dentro do operacional com risco baixo e recuperei todo o lote e saí bem positivo ainda. Acho que aconteceu isso com boa parte da galera hoje na sala, né, Adriano? Sim, cara. Entendeu? Só para vocês terem ideia do que o Matheus está falando. Tem um cara lá que ele tá operando ainda com a gente, o Vitor, Matheus. Cara, principalmente no começo, né? Que ele entrou para a mentoria. Aquilo que eu falo, normalmente algumas pessoas ficam resistentes, né? Elas fazem mentoria, mas não seguem aquilo que aprendeu. Foi o que aconteceu com ele. Teve um dia lá, que todo mundo estava no game, o cara tinha tomado 9 stops seguidos. 9 stops seguidos. O único gain que ele pegou, ele pagou os 9 stops e ainda saiu positivo. E ele não piramidou, ele não aumentou a mão, ele não fez nada. Ele operou da primeira até a última operação com a mão normal dele. Então o que eu estou falando para vocês é que risco-retorno, se você tiver um risco-retorno e você tiver paciência de souber filtrar as oportunidades que aparecem na tua cara, o caminho é um só. Vocês vão ganhar dinheiro como consequência. Como consequência, vocês vão acabar ganhando dinheiro. Ah, o Adriano está prometendo que eu vou ganhar. Não estou prometendo nada para ninguém. Eu estou falando que é uma consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho bem executado, bem planejado. Então, o que eu estou falando para vocês não é aquilo que eu acho, é aquilo que eu faço todo santo dia. Vocês estão vendo os resultados que eu tenho? É porque eu faço isso daqui. Ah, Adriano, mas pô, você opera pesado. Cara, não importa, cara. Quem me acompanha, só para eu saber, quem que me acompanha aqui desde o ano passado, lá do outro Instagram que eu tinha, tem alguém aqui ou não? Alguém sabia que eu tinha um outro Instagram? Sim. Ó, você, Nelson? Só Sim. o Nelson? Eu te acompanho desde o ano passado também, Adriano. Ó, o eu também. O Alan, beleza. Vocês sabem. Não tem Instagram, não. Eu também acompanhei essa fase aí, velho. Ó, o Marcelo também. Qual que era o patamar de ganho que eu fazia, pessoal? Vocês lembram? 1K, 2K. 1.500, 1.600. Até menos. Exatamente. O ano inteiro, não foi? Sim. Foi o ano inteiro mantendo esse patamar de 1K, 2K, 1K, 2K, 1K, 2K. A hora que eu acumulei um bom dinheiro, eu montei um gerenciamento de risco e falei, agora está na hora do quê? De eu mudar de patamar. Por meritocracia. Não é porque eu queria. Ah, eu quero aumentar o número de contratos. Não.
É por mérito. Eu fiz por merecer. Eu plantei o ano inteiro, colhi os meus resultados e a partir disso eu fui tomar risco. Então, eu vejo que tem pessoa que entra no mercado, tem uma semana de gain, aí fala, caralho, velho, vou aumentar minha mão aqui, vou ficar milionário. Daí a pessoa faz conta de padaria, né? Não, se uma semana eu fiz isso, né? Aí a pessoa faz a regra de 3. Em um mês eu faço tanto e em 1 milhão eu faço em tanto tempo. Bora para cima do mercado. E não é assim, cara. Então, primeiro você precisa criar ali um colchão, você precisa saber ganhar um pouco, para depois você, como consequência, ganhar bem. Então, por exemplo, eu estou plantando hoje, estou colhendo, mas eu sei que daqui 2, 3 anos eu vou estar num outro patamar de ganho. E eu não estou me importando e nem estou crescendo o olho para a quantidade de dinheiro, porque eu já entendi que isso é consequência de um processo. Então, não interessa a quantidade de contratos que vocês operam. O que interessa é o que você faz com a quantidade de contratos que você opera. Porque não adianta você estar perdendo com 1, perdendo com 2, perdendo com 3, o cara quer aumentar a mão para tentar recuperar lote, vai se afundar, cara. Então tem que aprender a ganhar com pouco. Eu falo para vocês em questão de humildade, porque tem várias pessoas que chegaram na minha sala, pessoas com muita grana. Fala, Adriano, eu tenho 500 mil de margem para operar day trade, cara. O que eu faço? Eu falei, cara, você vai seguir o que eu estou falando ou você vai fazer eu perder meu tempo? Não, cara, eu estou disposto a fazer o que você vai falar para eu fazer. Então você vai operar com 3 contratos, cara. Você vai operar com 3, 5 contratinhos, cara. Tá disposto? Tô, cara. Tô disposto. Porque não é o dinheiro. Não é pelo dinheiro. O dinheiro é a última etapa. Você precisa aprender a fazer o certo. E não é porque o cara tem 500k de margem que ele vai operar com 500 contratos porque é proporcional 1k por contrato. Eu jamais faria isso. Porque o cara operando do jeito que ele operava, ele só perdia dinheiro. Então o que eu tinha que fazer? Tinha que ensinar o cara a operar direito. Então já que é para perder, já que é para ganhar, então que seja pouco. Só que a hora que você ajusta a tua mão, começa a ganhar, é só replicar isso para um número maior de contratos. E aí, como consequência, o dinheiro entra. A galera perde dinheiro porque entra no mercado olhando para dinheiro, foca no lugar errado. Deixa eu ver aí. Fala, Tássio. Adriano, uma pergunta rápida. Tu tem algum macete, alguma coisa para quando a barra de ignição não ser uma barra de exaustão, porque são desenhos semelhantes, né? E às vezes faz aquelas barras gigantes e é aquela exaustão e volta tudo na cara do cara. Alvo de fibro, tem que trabalhar com fibro, cara. Por isso que eu falei, tem que trabalhar com projeções, com espelhamento, olhar o macro, porque às vezes você está olhando só o quê? A projeção do micro. Mas às vezes ele está voltando para fechar um gap do macro. E esse gap do macro está no 61%, numa região de troca de polaridade, e às vezes faz um padrãozinho de continuidade na cara desse macro. Então não dá para ter uma visão apenas micro. Por isso que eu falei, tem que operar com um zoom out, olhando o que você está operando, onde você está operando, para evitar de fazer esse tipo de entrada. PDF, galera, pelo amor de Deus, ó, eu estou aqui disponibilizando meu tempo para estar aqui com vocês. Prestem atenção. E antes de falar besteira depois, para perguntar se é, se não é, eu não me importo da galera perguntar tal, mas olhem o PDF. O PDF estão os exemplos que vocês precisam saber e está escrito o que é. E aí a pessoa simplesmente não lê, não estuda, chega na sala e começa. Adriano, é trap. Adriano, formou um trap. Daí os caras fizeram figurinha, né? Eu puto, falando isso não é trap, não sei o quê. Porque toda vez é assim. Mas vamos lá. Trap, né, é um padrão usado muito pelo Stormer. Todos acho que conhecem o Stormer. O Stormer, ele utiliza o trap como em regiões de máxima e mínima do dia anterior. E eu adaptei esse padrão de trap para o intraday também, tá? Para regiões do próprio intraday, mas não significa que não pode acontecer com topos e fundos anteriores, tá? Mas eles têm que acontecer em regiões de extremidade, principalmente o de reversão, tá? Pô, mas você
colocou um trap de continuidade aí também, cara. Vamos lá. O trap de reversão, pessoal, aqui prestem atenção, ele normalmente ocorre contra o movimento das médias móveis. Então, quem aprende a operar com média, vai dar dor de barriga sim em vocês, tá? Vai dar dor de barriga, porque o cara vai olhar um movimento contra a tendência e vai falar, cara, não vou entrar. Só que de 10 que aparece, 9 dão certo. Então, esse padrão de trap de reversão, basicamente é um dos únicos padrões que operam na contra-tendência quando eu vejo. Então, normalmente ele vai ocorrer contra o movimento das médias móveis. Por isso, quem for operar esse tipo de padrão, será desnecessário desconsiderá-las dentro do contexto vigente. Por quê? Porque se for operar olhando para a média, esse padrão você não vai entrar. E ele normalmente não, ele vai acontecer nas regiões de extremidade. Eu já mostro para vocês. E o trap de continuidade, ele é muito mais fácil e muito mais confortável de ser operado. Por quê? Porque está a favor do movimento da média. Então ele está a favor da tendência. Então aqui não tem problema nenhum. O problema de você assimilar e criar coragem para poder operar é o trap de reversão. O Jean, Matheus, não sei se você lembra. Cara, ele ficou, acho que, juro, uns 3 meses criando coragem só para poder entrar nos trap. Porque ele via, ele marcava, ia lá, dava gain. Aí ele via, marcava, ia lá, dava gain. Ia lá, dava gain. Aí um estopava. Aí os outros 5 dava gain. Também depois que perdeu o medo, nunca mais parou. O medo foi. Então, assim, ele é um padrão que normalmente gera um certo desconforto, mas o retorno dele, cara, é muito bom. Vou mostrar para vocês. Então, o trap de reversão, tá? Vamos lá, vou até apagar aqui, só para vocês entenderem, tá, pessoal, o contexto do que eu estou tentando passar para vocês, para vocês entenderem. O que acontece? Mercado subiu, deixou um topo isolado, tá? Ele deixou um topo isolado, uma máxima isolada. E aí não importa, né? O mercado caiu, tal. E depois ele voltou para essa mesma região. Ele voltou para a mesma região. Prestem atenção aqui para vocês entenderem de fato o que é. E o trap, pessoal, ele é formado por 2 padrões. Na minha concepção, daquilo que eu adaptei para o intraday, ele tem que ser formado por 2 padrões. O primeiro padrão do trap, nesse caso, que é a reversão da alta, o que ele faz? Ele fura a máxima anterior. Ele viola a máxima anterior, volta e fecha positivo. Adriano, mas aí ele fechou uma estrelinha. Cara, pouco importa aqui, tá? Ele poderia fazer assim, ó. Que normalmente os padrões de trap, eles fazem assim, ó. Quer ver? Eles fazem assim. Ficou zoado. Então ele fura a máxima, volta e fecha positivo. Então ele violou a máxima e volta, fecha positivo. Imediatamente o segundo, pessoal. O segundo padrão, ele vem com ignição para baixo e fecha abaixo da mínima do anterior. Isso daqui é a falsa esperança da galera que acha que o mercado vai continuar subindo e compra com um padrão de defesa. Por isso que eu falo para vocês, não comprarem rompimento se tiver defesa compradora. Porque vocês podem pegar, podem fazer isso tudo. A maioria dos filtros que vocês forem fazer de stop que vocês tomarem região de topo por pegar candle que deixou sombra, é por causa disso daqui. Você entra um candle de defesa, o próximo já estopa. Então o trap, como o nome diz, é armadilha, né? Só que para ter o trap na região da extremidade, ele tem que romper a máxima anterior. Ele viola a máxima, ou seja, ele renova a máxima, fecha positivo. O segundo fecha com ignição e fecha abaixo da mínima do anterior. Leiam aqui, ó.
O primeiro candle do trap é responsável pela violação da máxima anterior, renova a máxima, recua e fecha positivo. Na sequência, obrigatoriamente, o segundo candle faz uma ignição de baixa, fechando abaixo da mínima do primeiro candle do padrão. Normalmente, esses movimentos de correção, 600, 700, 800 pontos. Por quê? Porque acontece em extremidades de um dia direcional. Quantas e quantas vezes a gente pegar trapzinho assim pelo 2, que, sei lá, deu 100, 120 pontos de stop e só a correçãozinha dele foi 700, 800 pontos. Só que dá dor de barriga porque é contra a média móvel. Então, o cara que começa a operar ele, por exemplo, o cara está perdendo dinheiro. Você acha que o cara que não está acostumado vê um negócio desse na frente, o cara vai entrar? Não vai entrar, porque o cara vai ficar desconfortável. Agora, o cara já está com um bom gain no dia. Aí foi lá e viu o padrãozinho acontecendo. O que ele vai fazer? Ele vai falar, cara, eu vou entrar bem levinho aqui, bem levinho, para sentir. Por quê? Porque se der certo, beleza, eu vou pegando confiança. Mas se der errado, eu não me machuco e tá tudo certo. Só que tem que ter contexto de rompimento de topos anteriores. Só o candle isolado não faz o padrão. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está falando. É tipo um candle de fechamento de reversão. Não, cara, Fernando, o preço de fechamento de reversão, cara, ele é o contrário, né? O preço de fechamento de reversão numa região de resistência, o que ele faz? Ele faz isso aqui, né? E o preço de fechamento de reversão, ele rompe, é como se fosse um candle de impulsão. Mas ele também pode fechar assim, né? Ó. O preço de fechamento de reversão, ele pode fechar assim, ó. E é um preço de fechamento de reversão. Se o primeiro fechar negativo, eu já desconsidero, tá, Guilherme? Se o primeiro fecha negativo, daí eu já desconsidero o padrão. Porque o trap, basicamente, é a falsa esperança dos comprados. Ele rompe, volta, fecha positivo, a galera acha que vai comprar, acha que vai continuar subindo. E aí ele volta e estopa a galera que tinha comprado. É a rejeição da continuidade de alta. Quer ver? Ó? Vou pegar um outro exemplo para vocês verem. Ó. Olha isso aqui. Ó. O mercado subiu. Estão percebendo que aqui ele deixou alguns topos, uma regiãozinha? E olha esse candle aqui. Ó. Pum! Rompeu, voltou e fechou positivo. O quanto de gente não comprou aqui, cara? Ou que pendurou a ordem aqui em cima. Voltou, fechou positivo. Olha o segundo. Pau! Para baixo. E o mercado desmoronou. A entrada é no candle. O stop é em cima. Claro, nesse caso aqui ficou inviável, né? Porque, por exemplo, 400 pontos de stop, 500 pontos de stop para você pegar na contra-tendência, para mim não presta, cara. Para mim não é válido. Para mim, entrada boa é com stop curto e alvo longo. Então, muitas e muitas vezes na sala, às vezes até o próprio candle de ignição. O pessoal tá aí, Matheus, Vini tá aí, não me deixa mentir. Cara, às vezes a gente deixa de entrar em algumas oportunidades pelo tamanho do stop. A gente fala, cara, não vale a pena, porque o risco tá alto para um retorno baixo, cara. Vamos sentar na mão, vamos esperar a próxima e tá tudo bem. Cara, não é tentar antecipar, porque o padrão, ele é de... Assim, você precisa confirmar o padrão. Se você está tentando antecipar, você está tentando prever o futuro. Né? Que nem eu falei, eu não tenho bola de cristal, por isso eu prefiro ter a confirmação. Já que eu estou operando na contratendência, eu preciso de uma confirmação clara de que eu vou fazer o certo. Porque se eu tentar adivinhar o topo, eu vou me ferrar. Porque eu já tenho todo um histórico lá atrás que tentava achar topo, tentava achar fundo e não dava boa. Então, tendo em vista isso, para a gente operar o trap, a gente precisa da confirmação. O que pode acontecer? Pode acontecer do 2 dar um outro padrãozinho, por exemplo, 1, 2, 3 de venda, sei lá,
um inside, alguma coisa, e daí a formação do 2, depois que o 5 forma, acaba formando e confirmando daí um trap no 5. Aí, beleza. Aí, ok. Mas normalmente não dá para antecipar. Tem que esperar a confirmação para poder entrar com convicção. Tá? Fala aí, Thiago. Se o candle fechar acima da resistência, ainda é considerado um trap ou deve ser apenas só a sombra? Se for pouquinho, pode. Se for pouca coisa, pode. Não vai afetar. Mas, de preferência, a violação com fechamento abaixo da resistência é melhor. Mas se ele fecha um pouco, pode também. Contanto que ele respeite a questão do primeiro candle ter a sombra maior que o segundo, e o segundo fechar com ignição abaixo da mínima do primeiro, ok. Beleza. Valeu. Beleza? Fala, Jonatas. Adriano, nesse caso aí você falou que basicamente não considera as médias móveis, né? Porque está indo contra a tendência. Mas se a média ela estiver distante, seria mais um gancho aí? Daí fica gostosinho, cara. Que aí tem mais tendência para ele voltar para buscar o preço médio, né? Exatamente. Aí se tiver distanciamento da média, daí passa uma confiança maior ainda. Só que, de novo, para mim, esse tipo de entrada tem que deixar stop, entre aspas, assim, de no máximo uns 200 pontos, cara. Entendi. Passou disso, fica desconfortável, pelo menos para mim. Eu não gosto de ficar deixando stop 250, 300, 350 pontos. Cara, para mim não dá. Para mim o stop tem que ser pequeno. Então, dificilmente, raríssimo, vocês vão ver eu entrar numa operação e deixar 300 pontos de stop. Difícil, cara. Não entra. Ah, Adriano, mas o retorno é bom. Tudo bem. No meio do caminho eu pego de novo a operação pelo 2, porque eu sei que o 2 vai me dar a entrada mesmo. O 2 vai me dar um filtro bom de entrada, eu pego no meio do caminho. Mas o meu risco fica extremamente pequeno para um alvo maior. Mesmo eu entrando no meio do caminho. Agora, se eu entro pelo 5, por exemplo, com stop de 300 pontos, e se der merda? Eu tomo no ralo. Então, o meu negócio, cara, é entrar em operações com potencial, né, que sejam operações seguras, que se eu perco, eu não perco muito, e que se eu ganho bem mais. Porque eu posso reduzir a minha mão de acordo com o tamanho do stop. Mas se a operação for estruturando continuidade de movimento, eu vou aumentando minha mão, a favor do movimento, tá, pessoal? Eu jamais faço médio para trás. Médio, né? Jamais faço médio para trás. Eu piramido posição sempre para frente, para otimizar os meus ganhos, mas sempre me protegendo. Porque, de novo, quando eu perdia dinheiro, o mercado me arrebentava no meio. Então eu entendi que o mercado não tem dó de mim, então também não tem que ter dó do mercado. Mas para eu bater forte no mercado, eu preciso, obviamente, ter o quê? Cautela. Eu preciso saber onde que eu vou atuar para não fazer besteira. Porque eu vejo um monte de gente fazendo preço médio para frente de forma errada, vai piorando o médio. Quando vê o preço já está extremamente perto a entrada está extremamente perto do preço, afastado da média, o mercado corrige, a pessoa chora em posição fetal, embaixo da cama. Então, assim, tem que saber estruturar a operação. Tem que saber. Fala aí, Bruno. Perguntinha rápida. A entrada é no primeiro candle ou no segundo candle? No primeiro candle com a confirmação da ignição. Fechou. Um fechamento dele. Nesse caso aqui, por exemplo, é aqui, ó. Ah, tá. Então na minha pergunta seria o segundo candle. Isso, o segundo candle. É o segundo candle que você pega. Nesse contexto aqui, tudo bem, não tem como a gente saber tal. Mas nesse contexto, a média de 200 estava passando exatamente aqui, ó. Nesse dia. Uhum. Então é mais uma confluência ainda, cara. Na verdade, as duas 200, exponencial e aritmética, as duas estavam aqui assim, ó. Pra não ter cidade, é solta foguete depois. Não. Se o cara vê isso aqui e formou um trap numa região onde tem o range das duas médias móveis de 200, né? A exponencial e a aritmética. Estão passando aqui. E o mercado deixa uma dessa, pelo amor de Deus, cara. Não. Aí não tem como, cara. Mas enfim. O cara vende até a mãe. Cara. O cara coloca a mãe de garantia lá.
e vende, cara. Mas assim, vai gerar desconforto, tá? Isso aqui vai gerar desconforto. No começo, pelo menos, vai. Mas é um padrão que, conforme vocês estiverem na sala, vocês forem vendo a dinâmica de como a gente opera e tal, vocês vão gostar muito. Ah, Adriano, mas porra, cara, esse exemplo aqui, Adriano, você falou que você não entraria. Realmente, eu não entraria. Mas dado o padrão, eu sei para onde o mercado vai. E nada me impede do quê? De eu pegar uma microestrutura no meio do caminho depois. Porque se eu sei para onde o mercado está indo, o que eu vou buscar? Eu vou buscar gatilho de entrada a favor daquele movimento. Então o mercado está caindo. Show. Beleza, já sei que ele está indo para baixo. O que ele deixou aqui? Deixou um pullback. Né? Pivotou, trocou polaridade aqui, ó, né? Era fundo, agora virou resistência. Caiu. Esse candle é o candle de ignição, mas rompeu o fundo anterior? Não. Travou, voltou, fez um topo menor que o anterior. E agora? Agora veio com ignição, cara. Então você pode entrar, por exemplo, nesse candle e colocar o stop aqui em cima. Fica um risco pequeno para um alvo aqui de 2, 3, 4, 5. Aí depende do tamanho do movimento, né? E que a gente precisa trabalhar com FIBO. A gente precisa trabalhar com FIBO para medir níveis de projeção em confluência com níveis de retração também, né? Do macro. Então tem que... por isso que eu estou falando, tem que ter uma velocidade de reação rápida, porque uma das coisas que eu vejo que a galera se ferra muito, cara, é só olhar para retorno. Ah, não, porque se der certo eu vou ganhar tanto. Beleza, cara, mas e se der errado, cara? Se der errado, você vai se ferrar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para parar de perder tanto dinheiro é o quê? Olha primeiro para o prejuízo. Ah, Adriano, mas eu estou sendo negativo. Cara, se você está sendo negativo, você está cuidando do seu capital. Porque se der errado, você vai perder quando? Você está disposto a perder quanto? Então, você tem que saber. Né? Gerenciamento de risco, cara, é um negócio assim. O número de contratos com o tamanho do stop, eles andam de mãos dadas. Então, antes de você entrar numa operação, isso vale lá para o Nelson também, que a gente conversou ali um pouquinho tempo atrás aí. Não lembro mais para quem que eu falei, que é o quê? Tamanho de stop com o número de contratos. Você sabe o quanto você pode perder, então tem que calcular no máximo, dentro daquela operação, quantos contratos você pode entrar. Se tiver além do teu limite, você tem que reduzir a mão. Ah, Adriano, mas se eu reduzir a mão, não tem como eu operar, porque eu opero com um contrato. Então a resposta é simples, não entra na operação, porra. Né? As pessoas têm mania de querer entrar. Mas você tem que saber se você pode entrar ou não. Enfim. Vamos lá, deixa eu abrir a fila aqui. Nelson, manda aí, cara. Adriano, não sei se você falou, eu não vi. No primeiro exemplo lá do trap, por favor. Não. Era na... É isso aí. Você entrou no gatilho, seu stop seria aqui na máxima dele, né? No pavio ali, né? Na máxima dele. Na sombra, né? Ah, tá. Ok. A máxima aqui e o stop aqui. Desculpa. Beleza. A entrada aqui e a entrada aqui. Ah, tá. Beleza. É só isso. Fernando. Adriano, tem um percentual de acerto desse modelo aí? Cara, a cada 10, normalmente a gente acerta 7, mais ou menos. 7, 8. Ele é assertivo, cara. O problema é que ele gera muita dor de estômago mesmo para entrar, cara. Né? O Matheus, o Vini estão aí, eles sabem, cara. Quando acontece, a gente pega, cara, é muita chance de a gente ganhar dinheiro, cara. Só que, por exemplo, o mercado tá caindo, sei lá, 2.000 pontos. Aí lá no pé do dia de ontem, ou do último fundo, vai lá e faz um padrãozinho de reversão. Você fala, pô, cara, gera aquele desconforto, mas normalmente o retorno dele é extremamente positivo, cara. Esses dias deu né, Adriano? Ninguém botou fé antes do almoço. Subiu mais de 1.000 pontos. Aquele lá pelos 2 minutos. 2 minutos, exatamente. O stop, 150 pontos, 170, alguma coisa assim, muito barato. Subiu 1.000 pontos, cara. Então, assim, acontece, cara. O problema é a gente criar confiança para executar. Porque muitas vezes eu fico de fora pelo tamanho do stop. Eu falo, cara, eu não estou disposto a pegar uma operação na contra para pegar esse retorno.
de acordo com o tamanho do stop. Para mim tem que ser um negócio assim, porra, eu vou colocar 200 pontos de stop, cara, mas para pegar aí pelo menos uns 600, 700 pontos. Se não for, eu nem entro. Se não for para pegar isso, eu nem entro. Tanto é que a gente tava brincando hoje lá no grupo do WhatsApp, né, o pessoal perguntando, falando, não lembro quem que falou, meu sonho é pegar 200 pontos por dia. Eu falei, meu amigo do céu, cara, só esses candles de ignição que eu tô mostrando para vocês, cara, você entra no candle de ignição, o próximo candle ele já vai andar 250, 300, 400 pontos, cara. E eu não falo isso por mal, porque, por exemplo, eu vejo que muita gente tem dificuldade, tem as travas, né? Apanhou pra caramba porque, sei lá, acreditou em pessoas que às vezes eram mal intencionadas, enfim, né? Cada um com seus problemas. Mas, cara, se vocês entenderem esse operacional aqui, cara, principalmente operar a favor, né, da tendência, meu amigo do céu, cara, vocês não têm ideia, cara. Por isso que eu até brinco, né? Eu falo que eu deixo a galera mal acostumada. Porque às vezes os caras faziam, por exemplo, no dia, os caras faziam 300 pontos, né? Meu Deus, cara, pô, cara, hoje eu fiz 300 pontos, cara, sou pica. Cara, tem operação que a gente olha e a gente fala, cara, se não for para pegar 400 pontos, eu nem entro nessa operação. Então a gente brinca, né? Mas eu brinco com a galera que eu deixo a galera mal acostumada, porque depois da mentoria vocês vão falar bem assim. Cara, e é muito legal, pessoal, porque até esses dias, né, Matheus e Vini, não lembro quem que era lá da sala, né? Falou, puta que pariu, Adriano, alfacei, cara. Alfacei legal, cara. Puta que pariu. Eu falei, nossa, cara, o cara saiu da operação com 50 pontos, né, meu? Eu falei, quantos pontos você pegou, cara? Dele, 800. Daí eu, meu amigo, você tá alfaçando bem demais, cara. Alfaçar com 800 pontos na operação. Eu falei, porra, meu Deus do céu. Então, assim, e eram pessoas que antes tinham muita dificuldade, cara. Não conseguiam segurar a operação, tinham medo, ficavam espremendo o preço e aprenderam a conduzir, aprenderam a levar, né? Acreditar. Então, o que eu estou propondo para vocês, galera, é uma forma objetiva de vocês conseguirem estar bem no mercado. Claro, vão ter dificuldades, é óbvio, porque o mercado é cíclico. E isso vale para qualquer estratégia. Você pode pegar a melhor estratégia e a pior estratégia. Em algum momento elas vão funcionar. Só que, de acordo com o ciclo do mercado, você vai ter dificuldade também. Mesma coisa comigo. Acho que foi março, abril. Não, acho que foi abril ou maio desse ano. Que, porra, o mercado entrou num ciclo ali, cara, que foi difícil para nós, cara. Foi difícil, cara. Eu tive que reduzir a minha mão. Inclusive, foi a época que eu fiz aquele vídeo sobre adaptabilidade, né? Eu diminuí a minha mão para poder operar no mercado. Então, vão ter momentos que, por mais que meu operacional ele dê para vocês 70%, 75% de acerto, tudo bem. Ok. Só que vai chegar num ciclo de mercado que esse índice de acerto vai cair. Tem ciclos de mercado que eu já cheguei a ficar com 50% de acerto, 55% de acerto, só que o meu relatório é extremamente positivo. Por quê? Por conta do risco-retorno, apenas isso. Apenas isso. Teve um cara lá, que o Matheus Galo, o Alexandre Galo, não sei se você estava, Matheus, quando ele mostrou, o dia lá que ele... Enfim, é um cara que sabia operar, mas estava fazendo um monte de besteira. Ele falou, Adriano, eu tô com 30% de assertividade. Eu falei, caralho, velho, você tá muito inspirado para fazer cagada, porque para ter 30% de acerto, cara, o cara tem que querer muito fazer besteira. Só que mesmo com 30% de acerto, o cara estava extremamente positivo. Por quê? Por conta do risco-retorno. E aí eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui falando, porra, cara, mas o cara com 30% de acerto tá positivo? Meu relatório aqui, deixa eu ver quanto que tá. Porra, eu tô com 60% de acerto, mas tô negativo. Porque vocês aceitam perder muito e quando vão ganhar, não aceitam ganhar muito. Então vocês ganham um pouco e perdem muito. Tem que ajustar isso daí. Então por isso que eu tô aqui pra gente poder fazer esse trabalho junto. Porque eu me importo de verdade. Cara, os caras estão aí, os caras sabem. Eu me importo de verdade com as pessoas, cara. Eu não tô aqui pra ganhar dinheiro em cima de sala, pra ganhar dinheiro em cima de mentoria. Cara, eu tô disposto a ajudar quem quer ser ajudado. E pra mim,
Se eu precisar tirar a pessoa, devolver dinheiro para a pessoa, eu faço isso assim, ó, brincando, rapidinho. Porque eu só quero que estejam comigo pessoas que realmente querem dar certo, cara. Então, na minha sala, não tem pessoa assim, preguiçosa. Ah, não sei o que, tô nem aí. Cara, tá ali, cara, vai ralar. Vai ralar, não vai aguentar, não vai ficar. Porque ali só tem gente que realmente quer dar certo, cara. Então, só passando uma visão aí para vocês, tá? Fala aí, Christopher. No próximo slide que se colocou, por favor. No caso, esse próximo candle depois que confirmou o trap, ele seria um de impulsão também? Aqui não é impulsão porque não rompeu a máxima desse candle, né? O impulsão, ele tem que romper a máxima, voltar e fechar abaixo da mínima. Então, ali no caso, eu poderia colocar o stop nele depois que ele fechou? No caso? Não, cara, porque não tem contexto técnico para eu mexer nele. Eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês, tá? Tá bom. Beleza? Nelson, manda aí. Acho que eu apertei sem querer aqui, cara. Foi desculpa. Ah, não, beleza. Boa, vamos lá. Então, esse aqui são os exemplos que eu dei para vocês, tá? De reversão da alta. Reversão da baixa, pessoal, de queda é a mesma coisa, tá? Só que o cenário inverso. Então, o mercado deixa fundos prévios, mínimas prévias, né? Aqui, olha que dia belezinha para operar, né? O mercado chegou, caiu, furou a mínima, voltou e fechou negativo. E na sequência, olha a pancada. Pum! Fechou positivo. Trap de reversão no fundo do movimento. Então, ele é o contrário lá do positivo, né? O positivo fura, volta e fecha positivo. O segundo fecha negativo com ignição. Nesse caso aqui, o primeiro fecha negativo, furando a mínima, volta. E o segundo fecha com a ignição de compra. Foi um dia que teve notícia, tá, do setor financeiro. Isso aqui foi lá do ano passado. Daqui, tá? Até aqui o mercado andou 1.400 pontos. Em 2 candlezinhos aqui, ó. Em 10 minutos ele andou 1.400 pontos. Qual que foi a sacada aqui, ó? O que foi mais legal de tudo, cara? Porque esse gráfico é de 5 minutos. Estão vendo essa sombra aqui, ó? No 2 minutos ele fez um trap de reversão para queda. Porque no dia anterior, o mercado tinha deixado uma máxima aqui, ó. E nesse dia aqui, o mercado simplesmente foi lá, violou essa máxima, no 2 minutos deixou a sombrinha, fechou positivo, o segundo fechou negativo. O stop dessa operação ficou ridiculamente pequeno no 2 minutos. E só para vocês terem ideia, o mercado devolveu nesse dia toda essa alta e ainda passou para baixo. Iniciando o movimento de correção através do trapzinho lá do 2 minutos. Então, por isso que eu falo, se a gente só olha uma coisa, às vezes a gente não está vendo o que está dentro daquilo que a gente está vendo no 5. Porque o 5 é só uma sombra. Só que o 2 formou o trap de reversão perfeito na inversão do movimento. E desabou. Então o 5 formou e virou para cima. Chegou lá em cima, o 2 formou e o mercado caiu de novo. Então, são só exemplos, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Fala aí, Fernando. Adriano, eu li uma vez sobre blended candles. Não sei se Blended candles, exatamente, cara. Os dois aí eu acho que dá um blend de impulsão, né? Esse aqui, sim, cara. Isso, de baixo ali. Porque, na verdade, esses dois aqui, ele abre aqui e fecha aqui. Então, ele não é um candle, assim, ele é um candle de impulsão que ele deixou basicamente o seguinte, ó, quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Se a gente pegar para o lado aqui, ó, ele fechou, ele abriu aqui, caiu, voltou e fechou para cima, né? Então, ele fez esse movimento. Ele fez um martelão aqui pelo 10 minutos, por exemplo. Porque esse gráfico é de 5, né? 2 candles do 5 formam um de 10. E é por isso, você tocou num ponto bem importante, porque muitas pessoas perguntam, tá, Adriano, mas por que 2 minutos? Porque 2 minutos são 2 candles do 1.
Então, o 1 minuto, a gente sabe que ele é um gráfico que ele tem muito ruído. E quando eu estou operando 2 minutos, eu opero o gatilho mais a confirmação do 1 minuto. Então, por isso que o 2 minutos acaba sendo um gráfico extremamente assertivo, claro, né? Se você souber ler e filtrar as operações por ele, porque o que eu ouço muito? Adriano, o 2 minutos está me deixando ansioso, porque eu estou vendo um monte de entrada. Mas, cara, aí é uma questão psicológica, que você tem que ajustar e, obviamente, saber o momento de atuar. Não é porque você está vendo entrada que você tem que entrar, né? Estou vendo entradas a todo momento. Beleza, está vendo entrada, mas está dentro da estratégia, está dentro do operacional, tá no plano você entrar nessas operações? Não. Então não entra. Então o 2 minutos por ser um gráfico mais rápido, óbvio, ele vai te dar algumas visualizações, mas que nem eu falei, se você for disciplinado a ponto de pegar operação do 2 a favor do 5, cara, é sensacional. Como assim? O quê? Como assim confirmação do 1? Vamos lá. Imagina que eu tenho uma média móvel passando aqui. Aí o mercado foi lá, subiu, aí voltou. Aí, 1 minuto veio aqui e fez isso aqui, ó. Opa. 1 minuto veio aqui, formou um spinning top. Spinning top não é candle de indecisão? E aí depois, 1 minuto, fez isso daqui, ó. Lá no 2 minutos, se eu tivesse olhando, o que o 2 minutos fez? Fiz uma barra de ignição. Então, o 1 minuto, você utiliza, né? Um candle mais um candle de confirmação. Opa! Um candle. E você precisa ter um candle de confirmação para ativar um gatilho de entrada. No 2 minutos, o próprio candle já é o gatilho de entrada, porque é a união de dois tempos gráficos, 2 candles no tempo gráfico de 1 minuto. Entendeu? É a mesma coisa. Deixa eu tentar pegar aqui, por exemplo. O que é um engolfo? Imagina que o mercado está caindo aqui, ó. Isso aqui, imagina que é o gráfico de 5 minutos, tá? Vamos avaliar isso aqui no gráfico de 10. Esses 2 candles primeiros aqui formam um único candle para baixo, certo? Não concorda que a união desses 2 candles aqui, ele abriu aqui, caiu, voltou e fechou para cima? Então isso daqui é o quê? Um martelo. E esses 2 candles aqui é o quê? É a confirmação. Então isso é o blind candles, né? É a união de 2 ou mais candles para formar apenas um único. Em tempos gráficos maiores. Beleza? Então é isso que o Fernando falou ali. Tá? Pegando aqui um outro exemplo, tá, pessoal? De trap de reversão, mesma coisa, ó. O mercado deixou a mínima. O que o preço fez, ó? Caiu, furou, voltou, fechou negativo. O segundo fechou com o corpo para cima. É um trap? É um trap. Mas tem defesa, né? Tudo bem que a defesa não é forte, mas olha o enrosquinho. Travou, 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 mas foi embora. Adriano, mas e se eu entrar no trap e colocar o stop aqui? Cara, é um risco que você corre. Porque o ideal é entrar e colocar o stop técnico. Mas é possível. E às vezes ele fecha e ele explode para cima. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui. Fala aí, Elias. Só uma pergunta.
mais para frente você vai falar mais, aprofundar mais essa questão aí por exemplo, de fazer a confluência do gráfico de 1 minuto com de 2, do de 5. Vou falar amanhã, cara. Ah, tá. Bacana, então. Beleza? Aqui hoje eu estou filtrando aqui com vocês para fixar bem o contexto de gatilho, né? Amanhã, quando a gente for falar de média, de equivalência, eu tenho algumas estratégias que eu uso, que eu vou precisar utilizar esses gatilhos também. Então, a gente vai unir a aula de hoje com a aula de amanhã. Na quarta-feira, eu vou falar de FIBO. Então, eu vou utilizar a aula de hoje, de amanhã e de quarta. E aí, na quinta, a gente vai colocar tudo isso junto dentro de um contexto para poder operar um dia direcional para eu mostrar para vocês como que eu faço as estruturas. Monto, desmonto posição, remonto posição, piramido, faço médio para frente, bato parcial, entendeu? Aí a gente vai contextualizando tudo para chegar lá na quinta para a gente conseguir colocar tudo isso em prática, tá? Não, bacana. É só que é bem interessante essa questão aí que você levantou de 2 candles, né, dos 5 minutos, ser ali, por exemplo, o martelo no de 10 e já ter a confirmação de uma entrada, por exemplo. Sim, sim. Um show de bola. Nelson? Adriano, o trap, ele tem algum... Posso dizer... Ele acontece em algum período do dia? Não, cara, não necessariamente, cara. Pode acontecer. Porque assim, se ele deixou um topo no dia de ontem e hoje abriu próximo daquela região e ele já fez o padrão, ele é um trap com contexto do topo de ontem. Uhum. Então ele pode acontecer de um dia para o outro, ou ele vai acontecer dentro de um mesmo dia. Às vezes lá no final do dia, ele vai chegar na máxima do dia de ontem e vai fazer. Então não tem necessariamente, cara, um período que ele é formado. A gente precisa olhar sempre o quê? O contexto em que está incluído, né? Uhum. Eu acho que Beleza? foi no... Deixa eu dar um exemplo aqui, que foi no dia 6. Dia 6 não, foi do dia 4 que eu tava observando aqui, acho que ele aconteceu até isso, né? Ele encostou num suporte e chutou para cima. Sim, observando aqui. Na verdade, assim, eu acho até válido depois eles tentarem filtrar, né, tudo que a gente está conversando aqui hoje. Até mesmo amanhã, né, no dia de amanhã, no pregão, eu sei que algumas pessoas estão operando no simulador nessa semana, mas eu sei também que tem pessoas que já estão colocando o próprio, né, na reta ali, nessa semana de mentoria. Então já comecem a observar isso que a gente está conversando, porque para melhorar a percepção de vocês, né? Para melhorar a percepção de vocês. Então, os candles de ignição, de impulsão acontecem todo dia, tá? Isso daí não tem como fugir. Isso daí vocês vão ver todo dia. Agora, trap não é todo dia que acontece. Mas quando acontecer, é legal vocês estarem preparados, pelo menos porque isso daí vocês já vão conseguir ir anotando e visualizando, né? E tudo mais. Fala aí, Cleomar. Ô, Adriano, som tá escutando direitinho? Tô sim, cara. Beleza. Se esse candle é negativo, ele fechasse com a barra alongada, né? Passasse, fechasse para baixo, até embaixo, e o outro devolvesse aí, quase devolvesse 80%, você consideraria também um trap? Na forma de blend de candle? Não, cara, daí não. Porque o trap, ele é configuração dos dois. Ele tem que ser configuração dos dois. Você está falando se ele fecha aqui embaixo, se ele fecha embaixo e a outra devolve 80%. Não, porque daí ele está fechando aqui embaixo, cara. O trap, normalmente, quando ele fecha, rompendo uma mínima ou uma máxima, ele fecha pouco abaixo. Porque nos 10 minutos ele seria um trap, né? Não, nos 10 minutos seria... Nos 10 minutos seria... Não seria um trap, seria um martelo. Se ele devolvesse de 80%? Porque, por exemplo, ele abriu aqui e fechou aqui. Não, ele fechou preto ainda. Ele devolveu ali 80%. Por exemplo, se você completa aí com... Esse cara aqui, você tá falando? Ó, vamos lá. É que não importa, cara, onde ele fecha, porque se você une os dois candles... Pois é, aí ele vem até embaixo. Do primeiro, importa a abertura do primeiro e o fechamento do segundo. Aí, por exemplo, vem o outro branco aí e não chega a cobrir todo o preto. Mais embaixo. Você entendeu? Mais embaixo, não tô entendendo, cara. Por exemplo, ele não encerrou aqui embaixo, no finalzinho aí. Tá, aqui. Fechou aqui. Aí ele devolveu aí, mas não chegou a cobrir todo. Não chegou a fazer um engolfo aí. Aqui?
Por exemplo. Aqui? Daí não é trap, cara. Entendi. Aí ele faz um martelo negativo. Entendi. Isso daqui não é trap. Se não existe... É isso aí. Não, isso daqui não é trap, porque se eu pegar o conceito de blind candles, ele abriu aqui e fechou aqui, certo? Ele vai fazer um martelo. Só que negativo. Entendi. Não, que eu estava associando com a outra imagem que foi positivo, ficou parecendo um martelo também, entendeu? Mas no caso aí, não entendi. Ele abriu aqui e fechou, entendeu? Entendi. Beleza. Então, esses exemplos aqui, pessoal, ó, tá no PDF, tá escrito o que é, tá? Então, tá com dúvida? Leia. Leia para fixar. Né? Leia para fixar porque tá aqui. Então, olhe os exemplos que vocês vão entender o que é, tá? Agora, a coisa mais fácil que tem para operar é trap de continuidade. Porque o trap de reversão, eu tenho que levar em consideração as mínimas e máximas, né? As extremidades, por quê? Porque ele é de reversão. O trap de continuidade que eu vou mostrar para vocês, eu não quero saber de fundos anteriores, né? Nesse caso, por quê? Porque ele já está a favor do movimento da tendência, galera. Então, pouco me importa se tem fundo anterior ou não. Por quê? Porque o trap de continuidade, ele é o padrão do de reversão, só que o contexto é diferente. Então, o contexto do trap de continuidade, ele acontece da seguinte forma. Você não tem dúvida que o mercado já pegou direção. Olha a média móvel, inclinada e afastada uma da outra. Né? O mercado saiu de baixo, foi lá para cima. E o trap de continuidade, ele normalmente acontece num momento de correção até as médias ou até a VWAP. E não é o mesmo padrãozinho, ó. Só que daí a gente está falando de ancoragem de média com VWAP. Primeiro padrão fecha negativo, viola a média. O segundo defende na média e sai com ignição. Isso daqui, pessoal, é a coisa mais deliciosa que tem para operar. Acontece no dólar, muito no 2 minutos. Acontece no índice. Acontece em ações. Tá? Porque o que eu estou falando para vocês, tem algumas pessoas que podem estar falando, não, mas isso daí é o operacional do Adriano, é focado em índice. Cara, dólar é a mesma coisa. Não muda nada. O pessoal lá da sala tem pessoas que só operam dólar com o meu operacional. Tá? Então, quem gosta mais de dólar, saiba que funciona exatamente a mesma coisa. Então, é o mesmo padrãozinho, só que com contexto do quê? De continuidade da tendência. Então, quando a gente pega esse tipo de operação, a gente entra aqui já. Aqui é o gatilho. Passou o topo aqui, ó. Aumenta a posição e seja feliz. Projeta Fibonacci e seja feliz. Porque vai. Então, o padrãozinho é o mesmo. Muda o contexto. Né? Olha lá, ó. Estão vendo? Ó? Esses exemplos aqui que eu estou mostrando é dólar, tá? Só para vocês saberem. Aqui, ó. O mercado passou as médias, fez a inversão, corrigiu, ancorou. Primeiro candle negativo, defendeu. Segundo, ignição. Olha lá. Foi. Então percebam que é o mesmo padrão. O primeiro fecha negativo, o segundo sai com ignição. Só que o contexto é diferente. O contexto de defesa na média ou na VWAP. Olha lá o de venda. Mercado caindo. Ó. Pivotou, subiu, deixou sombra, fechou positivo. O segundo saiu com ignição. Saiu com ignição. Então é o quê? Trapzinho de continuidade na venda. Olha aqui outro. Caiu, voltou, fez pullback. Subiu, tentou romper, teve defesa, fechou positivo. O segundo, defesa negativa, continuidade da venda. Isso daqui é outro padrão também, que quando a gente vê, a gente fica dando risada igual retardado à toa, porque a gente entra e sabe que vai ser gain, cara. A gente começa... Cara, não acredito, olha o que o gráfico fez, velho. Porra, cara, eu vou ter que entrar aqui pesado nessa porra, porque, cara, olha... A gente fica assim, cara. Por quê? Porque a gente sabe, cara. Então são coisas, são gatilhos, são pequenos detalhes, pessoal. Mas que se vocês prestarem atenção, vai mudar muita coisa para vocês.
Muita coisa. Não estou falando de pouca coisa, estou falando de muita coisa. Que nem eu falei, o operacional é simples. Hoje a gente só está falando de gatilho de entrada. Eu não estou falando de nada mirabolante aqui para vocês. Eu só estou falando de padrõezinhos específicos que eu busco no meu dia a dia para poder operar e ganhar dinheiro. Claro que tem toda a questão de contexto, né, e tudo mais. Mas se vocês executam isso daqui, é o que traz retorno, pelo menos para mim e para a galera que está comigo, é o que a gente faz no dia a dia. Tá? E, falando de padrões, é isso aqui. Ah, Adriano, mas conta o segredinho aí do operacional, cara. Tem mais alguma coisa? Não, cara, é isso aqui. Claro que tem leitura de price que a gente faz, 1, 2, 3 de compra, 1, 2, 3 de venda, PFR, tem. Mas isso daí é para um outro momento que a gente conversa, depois que vocês forem entrar na sala. Tem vários conteúdos bônus para a galera que for permanecer na sala, né? Aulas de sábado que a gente faz, aulas durante a semana que a gente faz, inclusive eu estou aqui na mentoria, mas o pessoal do grupo de estudo já me marcaram aqui no Instagram, já mandaram ali no grupo do WhatsApp. Toda semana a galera se reúne para fazer uma reunião, para falar sobre determinado tópico, né? Então, assim, normalmente a galera se impressiona positivamente com o tanto de conteúdo que a gente gera lá naquela sala. Tá? Então, enfim, eu não vou ficar falando porque vai parecer que eu estou querendo vender meu peixe, né? Em relação à sala. Mas só depois que vocês entrarem lá, vocês vão ver realmente o que é. É muito mais do que uma sala onde as pessoas operam junto. Acaba sendo um grupo, uma família, cara. A galera lá se ajuda pra caralho. Não é pouco. É muito legal ver a união da galera lá naquela sala. Não tem ninguém querendo ser melhor que o outro. Inclusive, eu não permito isso, tá? Tem um monte de gente que entra na sala com o nariz empinado, só porque às vezes opera mais pesado, porque tem mais experiência. Cara, eu tô cagando pra esse tipo de pessoa. Eu não deixo a pessoa ficar lá. Né? Vocês vão conhecer o Nélio, uma figura na sala. Cara, ele é um dos caras mais humildes que tem lá. O cara bate pesado pra caralho no mercado, cara. Era 500 contratos, esse dia doido, bateu 1000 contratos lá, o cara ganha dinheiro pra caralho. O cara poderia ser um puta de um arrogante, cara. Ele é novão, né? Tem acho que 32, 33, novão. Mas, cara, pensa num cara humilde, pensa num cara gente boa. Se você chegar na sala hoje operando com um contratinho, cara, ele vai comemorar pra caralho com você ganhando ali, cara. Porque pra ele pouco não importa o dinheiro. O que importa é o processo, é você estar ganhando junto. E comigo é assim, eu tô à frente do projeto, eu não me coloco acima de ninguém, cara. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas cheguei antes, perdi dinheiro pra caralho, mas sou esforçado, perseverei e tô aqui. Mas eu não sou melhor que ninguém, cara. Então, se eu não me coloco acima dos outros, por que vão ter pessoas que estão entrando na mentoria que também vão tentar se colocar acima dos outros? Não existe isso lá na sala. E se eu perceber, eu tiro na hora. Porque esse tipo de pessoa não serve lá dentro. Tá? Então, porra, eu mando as boletas lá, a galera comemora. A galera manda boleto lá de 40, 50 reais, 60 reais. Cara, eu comemoro igual, cara. Eu comemoro pra caralho. Eu fico mais feliz pela boleta e pela evolução dos caras do que próprio pra mim fazer dinheiro. Porque eu já sei fazer. Agora, eu ajudar uma pessoa que tá num processo, a pessoa que tava perdendo, a pessoa que me manda feedback, porra, Adriano, né? Semana passada lá o Thiago, pessoal, o Vini e o Matheus, falou, porra, cara, hoje eu comprei o celular pro meu pai de presente do Dia dos Pais com dinheiro do mercado, cara. Essa aí no tua pau. O cara de 2 meses atrás, cara, tava se fudendo no mercado, não conseguia tirar dinheiro do mercado. Sabe? Tipo, são coisas, são pequenos feedbacks, cara, mas que vai alimentando, sabe? A galera mudando de vida, a galera melhorando de vida. Então, são coisas que, porra, sabe, a gente comemora junto. Então, quando eu falo que tem um negócio diferente, quando vocês entrarem lá, vocês vão sentir isso também. Porque, por exemplo, Adriano, porra, cara, eu vim da sala do Ogro. Meu, foda-se de onde você veio. Tem várias pessoas que estão comigo hoje que eram da sala do Ogro e que não saem mais por nada na vida. Então, assim, enfim, vou parar de falar, tá? Mas só para vocês entenderem. Deixa eu contextualizar para vocês aí, para a gente finalizar por hoje, galera.
Deixa eu contextualizar aqui uma parada. Eu queria trabalhar com vocês, que é o seguinte. Eu vou falar rapidamente, tá? Rapidamente. Eu peço que vocês prestem atenção. Que é o seguinte, eu vou contextualizar a Fibo aqui rapidinho, tá? Então, Fibonacci, retração. Né? Vamos pegar aqui. Nível de 38. Nível de 50. E nível de 61,8 da correção. O que eu fazia, tá? Antes de eu falar o que eu fazia, a gente sabe que esse primeiro nível aqui, ó, é o 38. Vamos pegar aqui, ó, 38,2. 38,2%. 50%. 50%. E 61,8%, tá? O que acontece? Fibonacci diz, tá? Para quem não sabe, eu vou contextualizar rapidinho aqui, tá? Que quando a retração acontece no 38 e retoma o movimento primário da alta, a chance de ele replicar 100% dessa primeira perna aqui é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque ele vai pegar essa perna aqui, né? E como ele caiu um pouco, ele está com força suficiente para quê? Para ir lá para o 100% do alvo, tá? Então, quando a retração acontece no 38 e tem continuidade de movimento, a continuidade é rápida. E normalmente ele vai replicar o 100% rápido. Quando a retração acontece no 50%, pelo fato de ele ter caído um pouco mais, Fibonacci diz também que a chance é muito grande de cumprir o 100%. Só que como ele caiu um pouco mais, ele vai precisar respirar um pouco no caminho. E às vezes o que acontece é uma retração no meio do caminho para depois ele ir lá e pegar o alvo. Só que o ponto de maior atenção aqui é quando a retração acontece aonde? No 61. Porque Fibonacci diz que se o mercado passar desse topo aqui, quando ele veio para uma retração de 61, se ele ativa o pivô de alta, continuidade do movimento, para ele chegar no 100%, são os movimentos mais demorados que tem, quando a retração vem para o 61%. Por quê? Porque caiu muito. Então, para subir, ele precisa pegar o quê? Pegar força. Aí rompeu ali o topo anterior, o que ele vai fazer? Ele vai consolidar. Aí depois ele rompe, aí ele pivota mais um pouco. Aí depois ele vai lá para o 100%. Então, quando a retração é no 61,8, se tem continuidade de movimento, para chegar no 100% são os movimentos mais demorados, tá? São os movimentos mais demorados quando tem ativação de continuidade e a retração foi no 61,8. Beleza? Apenas para contextualizar aqui para vocês, tá? Beleza? Eu vi que algumas pessoas estão anotando aí. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Vamos lá? Antigamente, o que eu fazia, né? Eu gostava muito de operar retração. Então o mercado subia. Quando o mercado começava a voltar, eu já deixava a ordem pendurada. Quando o mercado começava a cair, eu já deixava a ordem pendurada. Traçava a mínima, máxima, já traçava 38, 50 e 61. Eu deixava a ordem de compra pendurada, né? Com o mercado caindo. Muitas vezes o mercado pegar e subir. Inclusive, o meu maior gain de pontos até hoje foi 2.400 pontos. Numa operação só. O mercado subiu, começou a cair. Eu tracei o FIBO, deixei minha ordem de compra no 50%. No 50%. O mercado veio, encostou na minha ordem, pegou minha ordem e subiu 2.400 pontos. Foi o maior gain de pontos que eu tive até hoje. Só que já aconteceu também de eu me arrebentar de fazer isso, perder muito dinheiro. E uma das coisas que eu fazia, pessoal, era o seguinte: o mercado chegava no 38, às vezes ele fazia o seguinte, ó, fazia uma compra aqui. Eu ia lá e comprava
no mercado. Meu stop ia automaticamente aonde? Abaixo, né? E o que o mercado fazia? Subia um pouquinho e depois voltava a me estopar. Aí ele chegava nos 50%, daí eu falava, não, agora vai. Agora eu tenho certeza que vai. Aí ele fazia assim, ó. Aí, eu não sou bobo, né? Eu entrava. O mercado subia um pouquinho, depois fazia o quê? Voltava a estopar. E aí, quando ele chegava aqui e dava mais uma entrada, ele já estava todo arrombado, né? Falava, cara, não vou entrar. E aí ele fazia isso daqui. O corno, né? E depois eu ia ver que o mercado desceu basicamente em escadinha, né? Fazendo uma bandeira em níveis de Fibonacci e depois subiu lá para onde eu queria. E eu já não entrei porque eu estava todo arregaçado. Então, quando eu comecei a identificar essas coisas, eu simplesmente parei de ficar tentando entrar em níveis de Fibo, cara. Porque é subjetivo entrar só no Fibonacci. Eu preciso de algo a mais. E aí é que está a questão do contexto que eu falei para vocês anteriormente, de que é muito bom operar Fibonacci, eu gosto muito, se tiver dois tipos de contexto, galera. De operar níveis de 38, tá? Não gosto de operar níveis de 38. Meu negócio está em operar níveis de 50 e níveis de 61. Mas com algumas condições aqui também. Por exemplo, o mercado caiu aqui, ó. Aí o próximo candle, se ele tiver ignição, eu gosto muito de operar quando ele sai para cima do 38. Então ele defendeu no 50 e saiu para fora do 38 com ignição. Cara, esse trade eu gosto. Porque tem força suficiente para jogar o mercado para cima. Esse trade aqui eu gosto muito. Saiu do 50, fechou acima do 38 com ignição. Ou, um caso que eu gosto mais ainda, por conta do risco-retorno, é quando o mercado ele vem pro 61. Porque às vezes o 61 está contra as médias, né? Porque as médias pegou tendência, depois inverteu aqui, depois ele vira de novo. Mas dependendo se tiver contexto, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fechar no 61, opa. Ele vai fechar no 61. E depois ele joga para cima do 50. Ou para cima do 38. Só que aqui já fica caro, aqui já fica desconfortável, aqui eu já prefiro não entrar. Mas aqui é excelente. Por quê? Risco-retorno. Início de perna 3, galera, é o melhor ponto de entrada. Início de perna 3 é o melhor ponto de entrada. Não, o que eu opero de FIBO é aqui, 38, 50 e 61. Não opero nenhum outro nível. 78, 23, cara, não me importa. A base do meu operacional hoje é em cima de 38, 50 e 61. Tá? Mas já ouvi falar assim, tá, Thiago? Mas como eu falei, eu tô mostrando para vocês aquilo que eu faço. Na aula de quarta, óbvio que aí eu vou destrinchar isso aqui com vocês. Por que que eu gosto de pegar operações aqui? Por conta do risco-retorno. O risco é muito pequeno, galera. É extremamente ridículo a operação. Você fica com o stop assim, e quando você ganha um caminhão. Se passa desse topo aqui, que normalmente passa, você começa a ampliar o lucro. E agora vem a questão aqui de como conduzir um trade, tá? Que eu vejo que muita gente se caga inteiro na hora de conduzir uma operação. Eu vou mostrar para vocês como que vocês, pelo menos, né, protegem a operação da forma correta. Proteger de forma técnica. Então vamos lá. Entrada aqui. Stop aqui. Certo? Vamos lá, vamos contextualizar. Média móvel.
Passando aqui. Pô, beleza, né? Topo anterior. Pivôzinho. Troca de polaridade. Tudo que a gente quer. Então, beleza. Entrada aqui, stop aqui. Show. Vamos embora. Mercado fez isso aqui. O mão de alface já quer pegar e já puxar pro 0 a 0. Deixa a porra do trade andar, caralho. Mercado subiu. O cara já tava com o stop aqui e já quer puxar para cá. Não mexe no stop. Não deu nenhum sinal técnico para você mexer no stop. Deixa o negócio lá, cara. Não mexe. Entrou, começou a subir, você está ganhando dinheiro. Para de querer perder dinheiro. Tipo, você está ganhando 300 pontos. Você quer perder 100 pontos para ganhar só 200? Ou você quer otimizar o teu ganho? Porque quando você está perdendo, você fica corajoso, né? Você quer perder, você aceita perder cheio, mas para ganhar, daí você não aguenta ganhar cheio. Isso daí é crença no mérito, tá? Vocês precisam aprender a ter crença no mérito. Vocês precisam aprender a acreditar que vocês podem, que vocês merecem ganhar mais. Vocês estão ganhando. Não é ganância, é diferente de ganância, tá? Então, mercado andou. Aí você deixa o stop lá, né? E eu vou estar na sala gritando, não mexe na porra do stop, caralho, não mexe. Aí o mercado fez isso aqui, ó. Aí o cara já tá assim, Adriano, filho da puta, cara, eu tenho certeza que eu vou tomar stop. Esse corno falou pra eu não mexer no stop e eu vou tomar stop. Eu tenho certeza absoluta que eu vou tomar stop. Filho da puta, cara, por que eu fiz essa porra dessa mentoria desse desgraçado? O cara vai estar assim. Mas não mexe no stop, cara. Aí o mercado fez isso daqui. Aí, cara, né? Você já começa no microfone assim. Né? Cara bufando. Acredita, cara. Se tem contexto, deixa andar. Aí o que vai acontecer? O mercado deixou esse topinho aqui, certo? Aí o cara acende uma vela de 7 dias, né? Promete que nunca mais vai fazer médio para trás se o preço voltar. E aí não é que o mercado começa a voltar, cara? E quando o mercado passar esse topo, vocês não concordam que ele ativou um pivô de alta dentro da estrutura do pivô maior, né? Dentro da estrutura do pivô maior, ele acabou de ativar um pivô de alta. Como ele ativou um pivô de alta e eu tenho a média móvel a favor do movimento, agora você está autorizado a mexer no teu stop. Você pega o teu stop que estava aqui e protege tecnicamente aqui. Se der ruim, você já protegeu, mas é de forma técnica. Você protegeu de forma técnica o trade. Aí, beleza, o cara puxou o stop para cá. Aí o mercado fez isso aqui, ó. Aí veio e fez isso aqui. E aí, na sequência, fez isso e isso. Lembrando, eu tenho as médias móveis a favor do movimento. Vocês não concordam que ele ativou o pivô maior e também ativou essa microestrutura desse pivôzinho, galera? Meu stop que estava aqui, eu posso puxar para onde? Para esse fundo. Se der ruim, na pior das hipóteses, se o mercado desrespeitar todo o cenário de média, se der ruim, você já vai ter colocado no bolso essa distância aqui desse lucro para cá, né? Que é o preço de entrada. Mas beleza.
E o mercado acabou de ativar um pivô de alta, um trapzinho de continuidade aqui, Bruno, exatamente, cara. Trapzinho de continuidade aqui, ó. Aqui não foi trap porque não fechou abaixo, né? Mas aqui foi um trapzinho de continuidade. E agora ativou o pivô de alta, cara. E o mercado fez o quê? Afastou da 9. O cara, se não tiver controle, ele vai pegar o stop e vai ficar mexendo na porra do trade. Só que se ativou um pivô de alta, o que o cara tem que fazer? Pegar a mínima, pegar a máxima, projeta um alvo. E vai conduzindo o trade de forma técnica até o alvo. Se as médias estão a teu favor, média, galera, é rastreadora de tendência. Logo, se as médias estão a favor da tendência, é tipo um GPS do teu carro, mostrando o caminho. Você só vai pegar outro caminho se você quiser. Se as médias estão a favor, todos os candles, os gatilhos, os pivôs estão a favor do movimento, você tem que ir conduzindo de forma técnica. Afastou muito da média. É lugar de entrada? Não. Por quê? Porque normalmente o mercado faz o quê, galera? O mercado vai fazer o quê? Ele vai voltar para a média. Afastou muito. É difícil ver rompimento que vai reto, mas acontece. E aí o que acontece? O mercado volta. E a média móvel vai estar onde? Vai ter passado já o ponto de entrada. Opa. Vai ter passado o ponto de entrada. Deixa eu pegar aqui. Ah, Adriano, eu posso pegar e puxar? Cara, você até pode. Você até pode. Mas ele ainda não rompeu. Quando ele de fato romper aqui, aí é o melhor ponto de você pegar e puxar de novo. Então você só vai, galera. Isso daqui, pessoal, que eu estou falando, é para fazer quando o mercado está direcional. Tá vendo a direção das médias móveis? Vamos pegar aqui o afastamento de média também. Não pode ter dúvida nenhuma de que as médias estão inclinadas, afastadas e direcionais, tá, pessoal? Não vão me fazer isso com média assim no gráfico. Vocês vão tomar na, né? Aí o preço cruza para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isso daqui não tem nada de direção. Direção é isso daqui, ó, afastamento, direcionamento, inclinação de médias móveis. Gatilhos de entrada a cada retração com rompimentos a favor do movimento. Isso é operar tendência. Quando você vai fazendo o manejo do teu trade dessa forma, você só vai ampliar os teus lucros. Você só vai ampliar teus lucros. E isso daqui, o que eu estou fazendo, é pelos 5 minutos, cara. Mas nada te impede de estar operando 2, por exemplo, e você ver coisas que no 5 você não veria. Por exemplo, fez isso daqui, Adriano. Isso daqui é um pivô no 2 minutos. Então você pode pegar o teu stop que está aqui e puxar para cá, cara. Testem isso. Não é o que eu acho, é o que eu faço, tá? Então, galera, é isso, tá? A aula de hoje é essa. Falamos aí sobre os gatilhos. Falamos de contexto geral, né? Até pincelei um pouquinho aqui sobre FIBO e também trabalhei aí um pouco sobre a forma técnica que a gente conduz as operações. Vocês têm alguma dúvida por enquanto, pessoal? Porque assim, eu entendo que as dúvidas vão surgindo no decorrer da semana. Mas o que vocês acharam aí? Estão com dúvida? Conseguiram entender? Didática aí ficou legal? Ficou confuso? O que vocês acharam? Adriano, stop no dedo ou tu conta alguns segundinhos por causa daquelas barras que vai e volta rápido? Não tem esse negócio de barra que vai e volta, cara. Stop é técnico, por isso que eu vou puxando, cara. Não, eu digo, tu deixa o stop apregoado ou... Não, o stop ele sempre é apregoado. E se a tua plataforma cai, se a tua internet cai e dá uma merda no mercado? Show. O Nelly uma vez estava com 200 contratos, caiu luz lá na empresa dele, quando ele voltou estava com 20 mil para trás.
Tava com 20 mil para trás, assim. Tudo bem que o mercado depois voltou, ele conseguiu sair no gain ainda, mas e aí? E numa dessa? Imagina, você está bem no momento de aumento de posição, está escalonando tua operação, dá uma pane no teu computador, acaba a luz, acaba a internet. E aí? Então, stop para mim, cara, não é no dedo, não. Stop tem que estar pregoado e eu vou fazendo o manejo dele no decorrer do trade. Adriano, eu achei bem legal bem legal essa forma como que você faz aí, né? Apesar que a gente que não é acostumado a montar, desmontar a posição, é um pouquinho, meio que fica difícil da gente pensar como que a gente vai montar. Você tem que pensar bem rápido, enxergar rápido para você poder desmontar e montar, né? Senão a entrada passa, ou então a hora de sair passa, enfim, né? No começo, assim, vendo assim tudo, é uma ótima forma de operar, sabe? É um jeito de operar muito inteligente, apesar que exige mais prática, né? Do que você saber mesmo a forma como tem que ser feito. Tem que Cara, se você entender, e claro, fizer backtesting, testar e acima de tudo, né? Pegar confiança nisso, você vai ver que é uma das formas assim mais fáceis de operar e que vai te trazer um excelente retorno. É uma fórmula mágica? Não. É uma fórmula simples. Como vocês viram, os gatilhos de entrada é esse, pessoal. São esses. Né? Candle de ignição, candle de impulsão, tem os traps de continuidade. Quando a gente pega a reversão de mercado, normalmente a gente está operando 1, 2, 3, inside bar, mas a base do operacional é isso aqui. Se você aprende a fazer uma boa gestão do trade, cara, eu falo, você pode ser o pior trader do mundo, usar a pior estratégia, mas se você tiver gestão de risco, você fecha os meses, semanas positivo. Então, claro que a gente apenas começou, né? Eu estou aqui mostrando para vocês apenas ali a ponta do iceberg, porque a gente vai construir todo o cronograma, né, do que eu passei para vocês ali da mentoria, a gente vai construindo isso na prática durante a semana. Mas vocês vão ver que a parte operacional ela é extremamente importante, mas a parte de gerenciamento de risco é que vai fazer você ter sucesso depois, tá? Que o meu operacional ele te traz essa vantagem de, principalmente na aula de amanhã, vocês vão ver o risco-retorno de fato das operações, porque amanhã a gente vai trabalhar direto no gráfico, tá? Esse risco-retorno desse tipo de operacional aí, desse operacional, ele é geralmente em média de quanto, assim? 3 para 1? Desculpa, cortou no começo, não entendi, cara. O risco-retorno desse operacional, assim, porque eu percebi que basicamente a gente vai entrar em correções quando tiver a favor da tendência ali, quando tiver ativação de pivô, a gente vai aumentar a mão, enfim, vai acrescentando e fazendo aquela piramidação que você falou, né? Só que eu pergunto assim, o risco-retorno médio disso daí tá em o quê? Tá em 3 para 1, 2 para 1? Fala aí, Matheus. Mano, seguinte, minimamente assim, ó, numa operação cagada, naquele dia que não tá legal de operar, é 2 para 1. Mas, cara, tem dias que a gente pega stop de 100 pontos e pega alvo de 500, 600. Isso fácil, sem fazer muita força, sem passar sufoco, entendeu? Sem calor. Sem calor, suave. A não ser quando o cara mete aquele giro louco que volta e meio o cara dá uns metros pra trás. 5 para 1, se você pega 5 para 1 e errar 40%, você não sai no prejuízo nem ferrando. Não, mano, só um feedback sobre isso aí. Mês passado, no fim do mês, eu fiz umas loucuras, até comentei com o Adriano sobre. Eu tava vindo bem bonitinho o mês todo. Na última semana eu dei uma de bloqueado. Não, vou fazer girar mesmo. Eu terminei meu mês com 45% de assertividade. 45%. E bem positivo ainda. Que bom, cara. Parabéns. Então, assim, não sou eu que estou falando, né? Porque se eu estivesse falando do cara da sala que opera, não, é o cara que está aqui, que opera lá e que está mostrando para vocês, né? Até falei lá com o Matheus no final do mês passado. Realmente, não sei o que aconteceu. O cara, sei lá, perdeu um parafuso na cabeça, deu tilt e o cara saiu girando, né? Mas, cara, pelo amor de Deus, velho, não estraga o teu resultado, tá excelente, cara. E mesmo assim, o cara recuperou todo o loss lá do prejuízo e virou uma curva lá ascendente, né? Mandou o relatório lá na sala, enfim, na semana passada, mostrando lá isso. Aí eu falo, pô, cara, se o cara que caiu ali o parafuso da cabeça dele, ele fez as coisas erradas na última semana, piorou o relatório de performance, mas mesmo assim fechou positivo,
e conseguiu recuperar o saldo que ele tinha de perda, imagina se o cara permanecesse no plano, cara, fazendo aquilo que tem que ser feito, sabe? Então, infelizmente, a cabeça nossa, né, é o nosso pior inimigo, cara. Eu não digo que é o mercado, né? A gente não pode terceirizar a nossa culpa. A gente tem que assumir a responsabilidade pelos resultados que a gente tem. Quando você ganha, o mérito é teu. Mas quando você perde, a culpa é tua também, né? Então, eu sempre trabalho muito com essa questão da autorresponsabilidade. Na última mentoria, teve um cara lá que chegou um dia, não sei o que é o mercado. Eu falei, cara, primeira coisa, velho, a culpa é tua. Para de terceirizar, é por isso que você não tem resultado. Você fica terceirizando a culpa, né? E aí? Vai continuar terceirizando a culpa até quando? O meu problema mesmo geralmente quando eu puxo o relatório do final do mês, sendo bem sincero assim, cara, eu tô lá com uma assertividade, sei lá, de 50 e poucos, 60%, 50 e poucos por cento, né? Só que, cara, o que eu ganhei e o que eu perdi, eu tô ganhando de pouco. Micharia, sabe? Sobra, vamos tirar um exemplo. Se eu ganhei 100 de lucro bruto, eu perdi 80, entendeu? Aí sobrou 20. E fica desse jeito, e sabe? Então, meu problema, eu não sei se é operacional, se é gestão de risco, mas geralmente quando chega no final do mês que eu puxar o relatório de performance, tá assim, entendeu? Sim, tô tirando uma foto aqui para postar lá depois no Insta. E aí vocês comentem lá também, tá? Deixa eu só pegar aqui só um pouquinho. Manda aí, Alan. Fala aí, cara. Só assim até tu falou nessa parte de terceirizar a culpa, né, cara? Eu só posso operar assim na parte da tarde. Então sempre vem naquela coisa de colocar a culpa assim na parte da tarde, o mercado perde fluxo, né? Então pegar movimentos direcionais é mais difícil, ou pelo menos já perdeu a maior parte do movimento, né? Assim que, enfim, de alta, de queda, e acaba dando aquela ansiedade de tô perdendo um único trade, sabe? E aí acaba entrando em qualquer coisa. Enfim, começa a enxergar coisa onde não existe, né? Sim. E é difícil. E essa parte, né, do emocional, assim, né? Começa a enxergar coisa onde não existe, porque, enfim, já viu todo o movimento, enfim, essas coisas. Sim, na verdade é assim, cara. As pessoas falam, Adriano, mas eu não opero à tarde, cara, porque à tarde eu devolvo à tarde o mercado tira de mim. Você acredita mesmo que é o mercado que tira de você ou é você que perde para você mesmo? Porque o mercado é igual, cara. Candle, né? Candle de compra, candle de venda, médias móveis, FIBO, contexto. O mercado tá ali, cara. O problema é que as pessoas não têm disciplina para conseguir manter o ganho da manhã no período da tarde. A pessoa vai à tarde e faz cagada mesmo, devolve para o mercado e aí é mais fácil culpar os outros, né, do que própria ela mesma, né? É aquele negócio.